Shalom, shalom, minha gente, meus queridos. Como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem com todos. E é um grande prazer estar novamente com vocês aqui. Então, eu vou dizer para vocês uma coisa muito importante. Quem quer compreender de verdade o judaísmo não pode partir dos princípios cristãos a respeito da forma como nós cremos. Porque, infelizmente, muitas coisas o cristianismo colocou nas nossas bocas de modo a estigmatizar o judeu para mostrar quão necessário seria o surgimento de outra doutrina, que aí vem o cristianismo para substituir o judaísmo. Então, por exemplo, uma grande mentira, é uma mentira e dói. A gente ouve, por exemplo, que os judeus estão esperando um Messias guerreiro. Sabe quantas vezes já me disseram isso? E me acusaram disso. E não deixaram nem eu argumentar e dizer que não é verdade. Hoje em dia, eu falo para vocês, hoje em dia, e de acordo com toda a literatura rabínica, pelo menos dos últimos séculos, e mesmo que eu conheço de milênios, a gente não está esperando o Messias guerreiro nenhum. Até porque, se a gente for pegar, por exemplo, nos profetas, eu sempre ressalto isso, a gente vai ver que todas as profecias no final, elas não são voltadas para a guerra. Elas são voltadas para a união entre os povos. Eu estou aqui com o nosso amigo, que ele mudou o nome dele, eu acho que é Abdullah, eu acho que é esse, que é muçulmano. Eu mostrei para ele um versículo, eu estava esses dias andando aqui na rua, conheci também em um café. Pois é, infelizmente tem pessoas que difundiram uma visão completamente errada e agressiva do judaísmo, que não é a nossa visão. Então, esses dias eu estava andando aqui perto e entrei num café árabe, sentei com um jovem muçulmano, tivemos uma conversa maravilhosa, e eu mostrei para ele um versículo extremamente importante de Isaías. Não é uma visão moderna, não é uma visão pacifista, nada disso. O Eterno diz, através de seu servo Isaías, que ele vai punir o Egito, etc, etc, etc. E a punição, aquele que acha que punição é algo cruel, nunca vai ser um bom educador, uma boa mãe. Tem que ter equilíbrio. A punição é para a gente endireitar, para a gente ajudar. Está escrito, por exemplo, na Torá, que o Eterno pune o povo como um pai pune os filhos, para educar. Isaías 19, 24. Olha aqui, presta atenção. Vão falar que o Deus Pai, o Deus do Velho Testamento é cruel. Eu vou confrontar isso. Cruel de verdade, de coração. De coração e com todo respeito eu falo e estou pronto a ouvir a discordância. Eu estou pronto a ouvir discordância com respeito e com argumento. Cruel é você dizer que quem não acredita no Messias vai para o inferno eterno, mesmo que for só um ano de inferno. Isso é rigoroso, isso é cruel, isso é cristianismo, isso não é judaísmo. Isso é extremamente cruel. E vamos prestar atenção da onde que vem há milênios a crueldade. Se é do judaísmo ou se é de uma formação antiga do cristianismo. Eu não estou falando dos cristãos, eu tenho inúmeros amigos cristãos, mas eu estou falando da estrutura do cristianismo, que foi forjada por Roma. Essa é a minha visão. E eu tenho os meus motivos para pensar assim. E respeito quem discorda. E aceito argumentos com respeito.
Então o que o Eterno diz aqui? Vamos ver? Isaías 19. Vamos abrir. Vamos abrir. Eu acho muito importante a gente acabar com essas ideias, porque essas são ideias que eu acho que fazem mal para todos. Não, eu não vou amaldiçoar ninguém, nem idólatra, nem ninguém. Todos são meus irmãos. Ponto final. Se agir de forma ética é meu irmão. Se não agir de forma ética é irmão, é irmão. A gente quer distância e a gente quer que ele se transforme, mas é irmão. Isaías 19, 24. Eita! Vejam o que o Deus rígido e cruel diz. Tem que acabar essa visão. Vamos ver aqui. O que diz esse Deus? Que foi taxado por fontes cristãs de extremamente rigoroso e muitas vezes até cruel. Aqui ele fala de todas as punições que Deus daria para o Egito. E de novo, qual é o intuito da punição divina? Está escrito na Torá, é educar assim como o pai educa o filho. E quem acha isso cruel, que vá por favor visitar a Fundação Casa, para ver qual que é o resultado de filhos que não tiveram educação dos seus pais. Mas vejam o que ele fala aqui. De repente, depois de toda a dureza, no versículo 19 do capítulo 19, Vayomahu, naquele dia, Yihye mizbeach la'Adonai betor eretz Mitzrayim, haverá um altar para o Eterno dentro da terra do Egito, o Matzevá e o monumento, Etzel Gevulah la'Adonai, com a sua fronteira, para o Eterno. Vehaya leot ule'ed la'Adonai tzevaot be'eretz Mitzrayim, e será um sinal, e será um testemunho para o Eterno das hostes, na terra do Egito. Que tzaku el Adonai mipnei lohatzim, quando eles gritarem, quando os egípcios gritarem para o Eterno, por causa daqueles que o oprimem, o que o Eterno vai fazer? Veishlach laem Moshiach varav vehitzilam, e o Eterno enviará para eles, para o Egito, um Salvador e um Mestre, e os salvará. Então aqui o que eu estou vendo é um Deus misericordioso. Continua dizendo, mas isso não quiseram falar em relação ao judaísmo, porque quiseram de alguma forma extirpar o judaísmo para colocar outros elementos no lugar. Para quê? Para se apropriarem das nossas fontes e nos tirarem a legitimidade. Porque perceberam que o judaísmo era um instrumento fantástico de conquista de corações e mentes. Mas o Império Romano se utilizou para conquistar e para submeter povos, paralisar povos, através do brilho que exerce o judaísmo, da atração, e por outro lado, deturpando pontos essenciais do judaísmo para transformá-lo em uma doutrina de domínio, jogando o ser humano para baixo, tirando a ênfase que o judaísmo dá na grandeza do ser humano, de ser imagem e semelhança de Deus, chamando o ser humano de pecador, de condenado, tirando do ser humano a responsabilidade pelos seus atos, tirando do ser humano o protagonismo do seu próprio crescimento e colocando o ser humano como um ser passivo. Por um lado, o erro é de Satanás, não é dele. Por outro lado, a virtude é de Jesus, porque ele já cumpriu tudo, eu não preciso cumprir, só preciso acreditar. E assim, o que a gente consegue? Uma população passiva,
uma população extremamente amedrontada, porque ela tem medo toda hora de ir para o inferno, ela tem medo toda hora de Lúcifer, de Satanás, que é uma invenção também, que não tem isso nas fontes originais. O que tem nas fontes originais é o Satã, que é um anjo submisso ao Eterno. Não tem nenhum milionésimo por cento da força que o cristianismo atribui. E desse modo, criaram um instrumento para anestesiar as pessoas, para colocar as pessoas de joelhos perante o clero, morrendo de medo. Eu preciso ser perdoado, senão eu vou para o inferno, então eu vou dar o meu dinheiro. Eu preciso ser perdoado, senão eu vou para o inferno, e a pessoa morre de medo, porque foi criada assim. Então eu vou delatar meu pai, eu vou delatar minha mãe por heresia, eu vou delatar os meus filhos, eu vou dar tudo que eu tenho. E assim, Roma se apoderou do judaísmo. Na minha opinião, Jesus, o ser histórico Jesus, não tem nada a ver com isso. Eu acredito muito que Jesus se aborreceria muito vendo o que foi feito da doutrina judaica, que ele queria transmitir, pelo jeito é isso, ele queria transmitir de uma forma mais ampla. Sabe quantos grupos de WhatsApp, gente, que me colocaram, grupos cristãos, com todo respeito, só debate, 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 um querendo acabar com o outro. Uma coisa triste, eu falo, para que vocês querem minha presença aqui? Eu ficar aqui? O nosso foco é ética. O nosso foco é a transmissão de conhecimento ético, espiritual, é aprender a dialogar, é ouvir o próximo, é conseguir até mesmo ouvir uma ofensa e se manter calmo para poder argumentar e mostrar como aquele que ofende está errado. Isso é espiritualidade. Essa cultura da discussão toda hora, querer provar quem está certo, quem vai ser salvo. 5 igrejas na mesma quadra, 5 igrejas na mesma quadra. Cada uma diz que a salvação está dentro dela, que o outro vai para o inferno. Eu não entendo onde é que está indo isso. Isso me entristece, e esse padrão é horroroso. Eu digo mais, infelizmente, tem alguns usurpadores do judaísmo que colocaram quipá na cabeça e que começaram a transmitir um falso judaísmo com todo esse padrão agressivo, com todo esse padrão competitivo, excludente. Isso não é judaísmo. O judaísmo messiânico não é judaísmo, porque ele traz todos esses padrões e toda a estrutura de pensamento que nos diferencia dos irmãos cristãos. Eu vou continuar aqui falando o que esse Deus, que de uma forma hipócrita vem sendo tratado como cruel por pessoas que seguem uma fé que dizem que ele é o Deus Pai. O que ele diz? Então os egípcios gritarão para mim, e o Eterno os salvará. Versículo 21 do capítulo 19 de Isaías. Venodá Adonai Lemitzraim, se revelará e se fará conhecer o Eterno para o Egito. Veiadau Mitzraim et Adonai bayom ha'u, e conhecerão, e os egípcios conhecerão o Eterno naquele dia. Ve'avdu zevach mincha, e servirão para ele suas oferendas, e farão seus votos para o Eterno, e pagarão. Agora presta atenção, e vamos acabar com essa hipocrisia, com essa mentira.
Se tem alguém aqui cruel, se tem alguma visão cruel, é essa visão que diz que judeus vão para o inferno eterno por não aceitarem um dogma do cristianismo. Um dogma ilógico, por isso é um dogma. Se alguém aqui é cruel, é aquela mãe cristã ou aquele pai cristão que tem certeza absoluta que seu filho vai para o inferno eterno porque ele virou judeu. Isso é crueldade. Isso é falta de amor. Isso é falta de compreensão. E eu diria o mesmo se um judeu dissesse que alguém, por ser muçulmano, bom muçulmano, o muçulmano que não mata, que não rouba, que acredita em Allah, que é o mesmo Deus que o nosso, um bom cristão, vai para o inferno. Eu diria, você é o próprio inferno. De acordo com o judaísmo, um bom muçulmano vai para o paraíso igual nós. Um bom cristão, de acordo com uma grande parte da ortodoxia judaica, eu estou falando dos rabinos clássicos, vai para o paraíso também. Quem é cruel aqui? Me explica quem é cruel. Pintar um Deus de cruel para justificar a necessidade de... Isso é um artifício desonesto que levou aonde levou. Um monte de pessoas falando de amor, mas na hora que falam de Deus é só para desclassificar o outro, como eu falei antes. 5 igrejas na mesma quadra e cada igreja fala que a outra está condenada, que a salvação é só ali, que o milagre é só lá. Extorquindo o dinheiro do seu público, extorquindo o dinheiro de pessoas pobres, ao invés de oferecer a mão em ajuda para essas pessoas. Então ele continua falando aqui. Presta atenção. E ferirá o Eterno ao Egito. Ferirá e curará. O mesmo que fere, cura. Veshavu ad Adonai veneitar lahem urfaam. Então eles retornarão ao Eterno e serão atendidos e serão curados. Esse é o Deus de Israel. Rigidez é a coisa mais bonita que tem quando tem equilíbrio com o amor. Eu os ferirei e eu os curarei. Agora, dizer, meu amigo, você pode ser um bandido, você pode ser um estuprador, você pode ser corrupto. É só acreditar no Messias que você está salvo. Isso é cruel. Sabe por que isso é cruel? Eu vou dizer para vocês por que isso é cruel. Vai ser cruel com a esposa que apanhar do marido e que, baseado nessa pseudo-bondade, se sentir à vontade para espancar a esposa. Porque você salvo, é só acreditar. Isso é cruel. Agora, quando o marido tem medo, porque o Eterno falou, eu vou te punir se você bater na sua esposa, se você estuprar. A lei é essa, tem lei, não é graça. Tem nada de graça. Quem dá de graça propicia a preguiça espiritual, a preguiça emocional. Bondade não é crueldade, eu digo para vocês. Sabe quantos assassinos tem que vão para a igreja? Sabe quantos bandidos tem que vão para a igreja? Eu tenho um amigo que era ladrão de banco. Amigo meu. Ele falou, ele era religioso, ia para a igreja, ia roubar banco. Mas qual era a segurança dele? Eu estou seguro, eu acredito em Jesus, que Jesus é piedoso. Cruel é o Deus que pune. Ah, é? E as pessoas que foram roubadas por ele, também por ele ter essa ideia espiritual,
permissiva. E a pessoa que vai estuprar uma mulher, ele sabe que está errado. Ele sabe que está errado. Mas ele fala, eu serei perdoado, porque eu acredito, porque Jesus morreu por mim. E ele vai lá e estupra. Isso é um Deus bom? Ou é um Deus cruel? A bondade e a crueldade elas são referências muito questionáveis. Você ser piedoso com assassino é fácil. Depois as pessoas reclamam dos direitos humanos, que dão toda assistência aos assassinos, mas a coisa aqui é muito semelhante. Você estuprar, você vai ser perdoado. Eu morri por você. Você vai matar, você vai desrespeitar seu pai e sua mãe. Eu morri por você. Agora, quem vai ser estuprado? E quem vai ser morto? E quem vai ser roubado? Aí ninguém se importa? É a mesma lógica que o pessoal critica nos direitos humanos? Nos direitos humanos não podem, porque aí é hipócrita. Mas Deus pode, aí não é hipócrita? Me explica isso. Me explica isso. Ele continua falando. Esse Deus que pintaram de cruel. Se é cruel, então se afastem dele. Não peçam nada para ele. Se afastem. Se afastem do Deus que criou o sol, a lua, as estrelas, a galáxia. Se afastem do Deus que criou os átomos, as moléculas, as leis que fazem com que os átomos se unam através da conexão entre os elétrons. Se afastem do Deus que criou o DNA, que criou o seu coração que está batendo, o rim, o cérebro. Porque ele é cruel? Não. Não. Crueldade não é isso. Crueldade não é ser rígido. Ser rígido é educar, como está escrito aqui. Eu vou ferir, mas eu vou curar. Ser cruel é abandonar o filho e falar, faz o que você quiser. O papai está lá, eu te livro. Você está sendo legal com seu filho e com os outros. Presta atenção. Naquele dia, diz o Eterno, Deus de Israel, haverá um caminho do Egito para a Síria, que é o Líbano. O Vashur Bemitzraim, e a Síria virá ao Egito. O Mitzraim Beashur, e os egípcios irão para a Síria. E não terminou o capítulo. Bayomaú, naquele dia, Irie Israel Shelishiale Mitzraim Leashur. Israel será o terceiro, junto com o Egito e com a Assíria. Berahá Bekerevaret, será uma bênção dentro da terra. E o Eterno, então, os abençoará dizendo, como me arrepia isso? Querem ouvir o que é judaísmo? Desculpa, não vai aprender judaísmo nos evangelhos, com todo respeito aos irmãos cristãos. Igual você não vai poder aprender sobre judaísmo no Alcorão. O irmão muçulmano veio aqui conhecer. E vários irmãos cristãos vêm aprender judaísmo comigo, com nós. Asher berecho Adonai tsevaot lemor. E aí ele continua dizendo, naquele dia Israel será o terceiro com o Egito e com a Síria, berachá bekerevaretz, bênção dentro da terra, os quais abençoará o Eterno das hostes, dizendo, Baruch Ami Mitzrayim. Bendito é o meu povo Egito.
um judeu falando isso contraria, né? Tudo o que pintaram sobre nós. Para quê? Para se apoderarem do judaísmo. Porque sabiam que o judaísmo exercia fascínio. Mas tiveram que tirar o judeu da história e tirar o Deus de Israel da história. Para se apoderarem. Foi uma farsa que durou muito tempo. Mas que eu realmente acredito que a hora chegou das pessoas conhecerem a verdade, que vai libertar elas. Baruch Ami Mitzrayim. Bendito é o meu povo Egito. Eu estou esperando por essa era onde o Eterno vai chamar os meus irmãos egípcios com o nome Muhammad, Nasser, Khaled, Mustafa. E Deus vai falar para eles: bendito meu povo Egito. E eu vou estar emocionado, feliz. É isso que nós esperamos. E se algum judeu espera um Messias de guerra, pobre desse judeu. Pobre desse judeu. E ele continua dizendo que o Eterno dirá: o Maaseh Yadai Ashur. E a Assíria, que é o Líbano, é obra das minhas mãos. Venahalati Israel. E minha herança é Israel. Um Deus cruel? Eu vou dizer para você o que não é um Deus cruel. Quando Abraão, prestem bem atenção, quem quer enterrar de uma vez por todas essas mentiras. E eu vou dizer para vocês por que eu estou fazendo isso. Eu comentei com alguns amigos. Por que eu estou abordando esses temas nesses dias? Não é por causa de religião. Não é, porque cada um tem a sua, não me importa. Se forem pessoas boas, não me importa. Mas é porque eu sei que tem muita gente sofrendo. Eu tenho conversado com muita gente que sofre com esse medo de inferno, com esse medo de Lúcifer, de Satanás, que sofre de baixa autoestima, de pânico, por causa dessa doutrina, que coloca todos os seres humanos como pecadores, como condenados. Eu tenho pensado bastante sobre isso. Ontem eu descobri, por exemplo, eu pesquisei e fiquei sabendo que o Brasil é o país que mais pessoas com síndrome do pânico tem. E por outro lado, eu tenho ouvido muitos irmãos cristãos que morrem de medo do inferno porque foram doutrinados assim desde a infância. Que morrem de medo, que têm baixa autoestima, porque foram educados desde pequenos a chamarem a si mesmos de condenados. E a verdade é que não é nada disso. E isso ainda veio apresentado de uma forma completamente maquiada para apresentar a crueldade, a exclusão como inclusão. Não, os judeus são excludentes. Nós somos inclusivos. Não tem mais grego, não tem mais judeu, não tem mais gentil, não tem mais preto, não tem mais branco, não tem mais homem, não tem mais mulher. Todos são juntos iguais com Jesus. E o judeu é excludente, o judeu é mau. E o Deus de Israel é rigoroso demais. Aí quando você vai ver as letrinhas pequenas do contrato, está escrito assim: todos são iguais com Jesus. Somos igualitários. Mas quem não está com Jesus, que é a maioria da humanidade, está condenado para o inferno eterno. Vai queimar eternamente. Mas nós somos bons.
E o judeu, que diz que não, que se você acredita no eterno, se você simplesmente não blasfema, se você simplesmente não mata, se você simplesmente não rouba, se você simplesmente não dilacera, se você simplesmente é uma pessoa regrada, você vai para o paraíso. Não, o judeu é excludente, o judeu é o mal. E daí, meus amigos, veio a Inquisição, que queimava judeus vivos por não quererem ser católicos. Porque eles eram maus. Como é que você não está querendo aceitar uma doutrina boa? Queimavam vivos. Isso está tudo documentado nos arquivos da Torre do Tombo, em Portugal, da Igreja Católica. E quem quiser entrar na internet, nesse site, vai ver. Quem está falando isso não é o judeu. São os arquivos da Inquisição em Portugal. E queimavam judeus vivos. Porque os judeus eram maus. Eles queriam ser de uma religião má. E dezenas de milhões de brasileiros são descendentes daqueles judeus que foram forçados a largar sua religião, que tiveram seus bens roubados pela Igreja Católica Portuguesa. E muitos desses descendentes estão aí, vindo colocar o dedo indicador acusador na nossa cara. Existe um versículo que eu sempre cito, e eu gostaria muito que muitos irmãos evangélicos que atacam de uma forma cruel irmãos de religiões de matriz africana ouvissem isso. Tem um versículo, também não lembro nem o profeta e muito menos o versículo, mas eu posso encontrar. Aqui, achei, pronto. Prestem atenção. Prestem atenção. Malaquias, capítulo 1, versículo 11. Que mimizrach shemesh, pois desde o despontar do sol, vead mevoó, e até o pôr do sol, Gadol Shemi Bagoim, o meu nome é grandioso entre as nações. Olha que coisa. O Eterno criticando o povo de Israel, dizendo: vocês não estão me servindo da forma correta. Vocês estão me desprezando. E aí ele diz: pois desde o nascer do sol até o ocaso, até o pôr do sol, Gadol Shemi Bagoim, grande é meu nome entre as nações. O Vechol Makom Muktar Mugash Lishmi, em todo canto incensos são oferecidos em meu nome. O Minha Teorá, e oferendas puras, que Gadol Shemi Bagoim, pois o meu nome é grandioso, engrandecido entre as nações. Amar Adonai Tsevaot, falou o Eterno das hostes. Veatem, o Eterno falando com Israel. E vamos ver aqui então quem é o intolerante. Porque durante 2000 anos nós somos tratados como intolerantes, como excludentes por aqueles que mais excluíram. Como é que o nome do Eterno podia ser honrada pelas nações se a única nação monoteísta que existia naquela época eram os israelitas? Estamos falando da época de Malaquias, Malachi é mais ou menos 400 anos atrás, 400 anos antes da Era Comum, ou como dizem os cristãos, antes de Cristo.
Não tinha cristão, não tinha muçulmano, não tinha Bahá'í, não tinha espírita. O único povo que acreditava no Deus de Abraão eram os israelitas, eram os judeus. Então, como é que o Eterno estava dizendo? Como é que o Eterno estava dizendo que todas as nações honram Ele? Se eram todos idólatras? Dizem então nossos sábios, e no caso, creio que é Urashi, um dos maiores rabinos da história. Ele diz o seguinte: que ainda que os idólatras, prestem bem atenção, aqueles que nos chamam de excludentes, enquanto excluem 2/3 da população humana, mandando ela para o inferno eterno. Conversa com o judeu para saber sobre o judaísmo. Não é pelos evangelhos que você vai saber o que é judaísmo. Eu tenho certeza absoluta que Jesus diria a mesma coisa. O verdadeiro Jesus. O indivíduo histórico. Rashi diz, porque o Eterno está dizendo aqui, que mesmo os idólatras sabem que por cima de todas as idolatrias, de todos os deuses, de todas as forças que eles servem, existe o Criador Supremo. Ou, em outras palavras, o Deus dos deuses. E ainda que eles cultuem essas outras deidades, no final das contas eles têm em mente também o Criador de todos. Então eu digo, não chama o Deus que vocês chamam de pai de cruel. Cruel é quem manda todo mundo para o inferno se não acreditar num dogma específico. Isso é cruel. Cruel é dizer que todos os muçulmanos... Sabe quantos muçulmanos tem no mundo? 1 bilhão mais ou menos. De acordo com essa crença que se diz inclusiva, vão todos para o inferno eterno. 16 milhões de judeus vão todos para o inferno eterno. E o que dizer dos outros, então? Dos chamados idólatras? Que o Talmud já tem, eu acabei de mostrar. Já tem uma visão muito mais condescendente, tentando compreender a situação deles. O Talmud, que tantos apresentam como um livro racista, ele diz uma coisa extremamente interessante, importante, exemplo de tolerância há 1.700 anos atrás. Não existia politicamente correto. O que o Talmud diz? O Talmud diz: os idólatras de hoje em dia não podem ser condenados por idolatria. Não é que eles estão fazendo, então eles estão fazendo certo. Não, eles não estão fazendo certo. Você está dizendo que então eles são... Não estão fazendo certo. Mas eles não podem ser condenados, não serão condenados por idolatria, por Deus. Por quê? Porque a idolatria que eles praticam hoje é simplesmente porque eles receberam como tradição. É tradição. Como é que Deus vai condenar alguém que não teve opção? Que aquela é a tradição dele. Então quais idólatras sim seriam condenados? Aqueles que viviam no período em que a revelação divina sobre o povo de Israel era tão clara, era tão óbvia, que o indivíduo que escolhia a idolatria escolhia servir aquelas forças de trevas conscientemente. Ele sabia que existia o Deus, o Criador, que espera de nós a virtude, o amor, a bondade, mas ele preferia
ir para aquelas forças espirituais que ele chama de deuses, como os deuses do Egito, ligadas com a promiscuidade. Porque os cultos eram orgias, ligadas com derramamento de sangue, ligadas com barbaridades, porque os cultos eram sacrifícios humanos, inclusive de filhos. Aquele sim era idólatra, passível, culpado por idolatria. E agora eu vejo irmãos que às vezes são evangélicos falando que o católico é idólatra e que ele não vai ser salvo. Eu falo, e depois viram para nós os dois e falam, não, esse é um povo excludente. Eu falo, gente, mas que maluquice é essa? A que se deve isso? Eu vou dizer a que se deve isso. Isso se deve a um processo que se chama monopólio do conhecimento. Hoje em dia, por exemplo, qualquer criança aqui no Brasil e em vários países do mundo já cresce imbecilizado pelo futebol. Imbecilizado. Ele já cresce com amor desproporcional ao time de futebol que ele não tem pelo pai e pela mãe. Você não vê ninguém gritando porque tirou nota 10 na escola. Mas se 11 caras que ele nunca viu na vida fizerem um gol, isso é o quê? Isso é um processo de imbecilização. E por que acontece esse processo? Porque algumas poucas pessoas detêm o meio de comunicação, que tem o poder de condicionar as pessoas, e infiltra isso no povo para quê? Para criar um povo passivo, um povo abobado, um povo que não se rebela contra aquilo que de fato ele tem que se rebelar, que é, por exemplo, a corrupção do governo, um povo pouco educado. A mesma coisa em todos os assuntos. Novelas, moda, esses funks. Gente, como é que pode ser? Isso devia ser proibido, claro que devia ser proibido. Essa sexualização, essa erotização absurda, tirando a infância das pessoas. Claro que devia ser proibido, mas não somente não é proibido, como é tocado durante o dia, em qualquer lugar, na televisão, nos rádios. E por que isso? É porque quem detém é porque é certo? Não. Porque é democracia? Não, claro que não. É por quê? É porque quem detém o dinheiro, o poder, o monopólio sobre esses meios de comunicação, ele coloca aquilo que interessa a ele. O que interessa a ele? Conteúdos que vão viciar as pessoas, que vão fazer as pessoas serem submissas. O erotismo vicia. O futebol imbeciliza e vicia. E assim eu posso vender produtos em cima disso e continuar na minha posição. A mesma coisa aconteceu com a religião. Pegaram uma doutrina educadora. Gente, o judaísmo... Eu não estou falando do judaísmo que muitos dos meus irmãos pregam, cujo foco é a vestimenta, é a etnia, ou o detalhe do detalhe do detalhe do rito. Porque para mim isso é um desvio gigantesco do próprio judaísmo. É um grande desvio do judaísmo. Pode chamar de ortodoxia, pode chamar do que for. Eu vou dizer com todo carinho e amor, não é ortodoxia. É um desvio. É um ortodesvio. É um desvio. Não tem nada a ver com o que está escrito aqui. O verdadeiro judaísmo, ele empodera as pessoas. Ele empodera as pessoas. Ele transmite um conteúdo educacional tão forte, mas tão forte, que não é que a pessoa somente não rouba e não mata. A pessoa estuda. A pessoa aprende a se controlar. A pessoa aprende a argumentar. Isso assusta. A pessoa aprende a exercer, ter um espírito crítico, analítico, fazer escolhas corretas.
Por isso o povo judeu incomoda tanto. E sempre incomodou quem? Os maiores ditadores, os mais sanguinários. Porque os outros é muito fácil. É muito fácil você dominar um povo que está com medo do inferno, que está com medo de Lúcifer. É muito fácil você dominar um povo que acha que a única virtude é acreditar num dogma. Que ele não é acostumado na virtude, com foco, não estou dizendo que não tem ética, muitos têm ética, mas o foco da espiritualidade não é a ética, é um dogma. Eu acredito que Jesus morreu por mim, acabou. Um povo assim, as massas de um povo assim, são facilmente dominadas. Porque ela terceirizou tudo. O Messias realizou por mim, ele morreu por mim. Para mim basta esperar. Então o povo judeu, claro que ele foi odiado, ele é temido. Porque ele é um povo questionador. Porque ele é um povo educado, é um povo que lê há muito tempo. Há muito tempo. Sabe escrever há muito tempo. Tem um espírito crítico sobre o governante. Não adianta você falar que o Papa ou que o rabino-chefe falou tal coisa. Se ele estiver errado, o povo judeu vai questionar. Essa é a nossa história. Para os outros povos em geral, eu estou falando do cristianismo nos últimos milênios, bastava o Papa bater o pé que todo mundo saía correndo igual barata. E esse Papa podia ser promíscuo, ele podia ser homossexual, ele podia ser tudo de errado, e podia ser claro isso, que era tudo de errado. Mas tem o medo do dogma. Ele tem o poder de me excomungar. E se ele me excomungar, inferno eterno. Já com o povo judeu é diferente. Sempre foi diferente. E continua sendo diferente. O rei Saul, rei, errou, tchau, área. O profeta Samuel foi lá e tirou ele. Área. O rei Davi, se ele não se arrependesse, o profeta Natan estava lá para depor ele também. Mas ele se arrepende. Ele expõe o seu erro, ele mostra a sua humildade, mas ele paga pelo que ele fez. Atualmente, 2 rabinos chefes de Israel presos. Por quê? Rabino-chefe de Israel. 2 rabinos chefes de Israel. 3. O irmão do rabino-chefe atual foi deposto, quase foi preso. Só não foi preso por quê? Porque ele confessou os seus crimes em relação à máfia da venda do selo do kasher, do monopólio. 2. Um vendeu diplomas de conversão falsos. O outro vendeu diplomas rabínicos falsos. Aí é só pôr na internet, quem sabe ler inglês, coloca. Quem não sabe faz Google Translator. Vai achar, é fácil, está em todos os sites. Todo mundo sabe. Agora, o que acontece é que nós temos essa cultura. Rabino-chefe errou, área, fora. Rei errou, fora. Para os irmãos católicos, por exemplo, não. O Papa falou, é verdade absoluta. Então tem que começar a compreender como é que é o pensamento judaico. O pensamento judaico é perigoso. É muito perigoso. Porque ele liberta. Ele liberta porque ele educa. Mas não é que ele liberta e desagrega, ao contrário. Ele liberta porque ele fortalece o indivíduo como parte de um coletivo. É isso que assusta. E é por isso que Roma quis tirar o judeu do judaísmo. O Deus judeu, né, o Pai, o Criador, Roma quis tirar,
quis tirar o judeu. Como é que eu tiro o pai? Eu tiro todos os versículos onde Deus se mostra benevolente. Eu tiro todos. Eu me aproprio de todos os versículos maravilhosos do judaísmo. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Quem falou foi Jesus. Não foram os judeus, claro que não foram os judeus. Eu coloco na boca dos judeus que o Messias tem que ser um guerreiro. Eu coloco na boca dos judeus que todos os povos vão para o inferno e não serão salvos. Eu faço isso, eu culpo os judeus. Depois é só falar que o Deus de Israel é cruel. E pronto, o circo está montado. E a gente pode se apropriar. E a gente pega e a gente fala que agora nós somos os novos judeus. A gente se utiliza do fascínio que essa religião tem, mas tira os judeus de cena. Eu vou dar mais alguns exemplos bem interessantes para vocês. Bem interessantes. Quando Abraão chegou para o Eterno, na hora que o Eterno falou, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. O que Abraão respondeu? Abraão respondeu para Deus, para o Deus Pai, que durante 2 milênios, dentro da doutrina cristã, existe um trabalho para associar ele com a rigidez extrema, ou até mesmo com a crueldade, para tirar ele de cena, para colocar um Deus homem, para adaptar o judaísmo ao politeísmo da época que precisava de imagens. E o que Deus responde para Abraão quando diz: o juiz de toda a terra não fará justiça? Abraão diz para Deus: o juiz de toda a terra não fará justiça? Se esse fosse o Deus cruel, que muitos irmãos supõem, ele teria jogado um raio na cabeça dele. Mas ele falou: pois não, Abraão, o que você quer? E Abraão falou: eu quero, se tiverem 50 justos na cidade, o Senhor poupa a cidade? O Eterno diz: não tem 50 justos. E Abraão continua: e se tiverem 45 justos, Senhor, o Senhor matará por causa dos 5? E o Eterno diz: não. Mas não tem 45 justos. E a conversa continua. E você fala: meu Deus, que Deus é esse? Que aceitou uma crítica do ser humano. E ao invés de fuzilar ele, como suporiam aqueles que insistem em fortalecer o artifício romano para se apoderar do judaísmo, tirando o Deus de Israel de cena e tirando o judeu de cena, como é que eles lidam com uma passagem como essa? E Abraão vai insistindo até chegar nos 10. Os 10. E o Eterno fala: não tem. Moisés. O Eterno diz para Moisés: vai falar com o faraó e diga para ele libertar o povo. Moisés vai. E o faraó diz o quê? Vocês querem folga? Ok. Então a partir de amanhã vocês vão ter trabalho dobrado. Não só vocês vão ter que manter o número de tijolos que vocês faziam, como vocês vão ter que buscar a partir de amanhã a matéria-prima. O que Moisés faz? Moisés vai falar com Deus. E Moisés diz: Lama hareota lama zé. Que gigante que era Moisés,
E que piedoso que é o Eterno, o Pai. E que lamentável é essa ideia que foi espalhada, que vem reverberando há milênios, de que o Pai é cruel. Moisés chega para o Eterno e diz: Lama hareota laamazé, porque o Senhor fez o mal para esse povo. E desde que o Senhor me enviou, não melhorou em nada, só piorou. O que o Eterno diz para ele? Ele só explica, ele fala: calma. Na época de Abraão, Isaac e Jacó, eu só prometi, e agora eu estou vindo cumprir. Não joga ele no inferno, não condena ele, não manda ele para Lúcifer, Satanás, não assusta ele, não chama ele de condenado, nada. Dialoga. Esse é o principal instrumento do judeu, dialoga. Mas Roma sabia que era perigoso o judeu dialogar com o cristão, com o recém-cristão. Então fez o quê? Colocou palavras na nossa boca. O judeu não acredita que o cristão pode ser salvo. O judeu está esperando um Messias guerreiro. O judeu, e assim por diante. Para quê? Para não deixar a gente dialogar. Porque eles sabiam que na hora que a gente começasse a dialogar, o véu iria cair. E eu vou falar só mais 2 passagens pequenas, 2 ou 3. Quando o Eterno fala: eu vou acabar com esse povo. Agora eu vou acabar com esse povo. Porque é um povo de dura serviço. É um povo que não está adiantando nada. Para que o Eterno faz isso? A gente viu lá em Isaías. Eu firo e eu curo. Precisa da disciplina. Não quer disciplina? Não vai reclamar depois se for estuprada. Por um crente, por alguém que acredita em Deus. Não vai reclamar se for assaltado. Por alguém que acha que só pelo fato de crer está perdoado. Então precisa de disciplina. E o Eterno foi lá com a disciplina. Falou: eu vou acabar com o povo. Era um povo primitivo. Precisava do chacoalhão. O que Moisés responde? O Senhor vai acabar com o povo? Então, por favor, me apaga do teu livro. Esse é Moisés. O primeiro escudo humano, mas ele não usou os outros de escudo humano. Ele foi o escudo. E qual foi a relação do Eterno? Ok. Essa é a reação do Deus cruel, que manda todo mundo para o inferno porque não acredita num dogma? Essa é a reação de um Deus que pune eternamente uma pessoa porque não conseguiu cumprir a lei da forma mais meticulosa? Que isso é uma outra mentira que colocaram nas nossas bocas, porque dentro do judaísmo um dos conceitos mais importantes é a techuvá, é o arrependimento interno e a mudança de comportamento, sem necessidade nenhuma de sangue, porque um Deus que tem necessidade de sangue é um vampiro, é um Drácula. E eu provo por vários versículos que isso é mais uma tradução errada que aparece nos evangelhos da Torá, dizendo que sem sangue não há remissão de pecado, e ainda cita um versículo da Torá, e é mentira, isso não está escrito na Torá. Na Torá está escrito que o sangue era uma forma, era um dos instrumentos da remissão de pecado. E ontem eu expliquei o processo psicológico por trás, e provei que isso é mentira, essa tradução é falsa, não só pelo versículo, mas porque a própria Torá diz que quem não tinha um boi para levar de oferenda, levava uma pomba. E quem não tinha pomba, levava o quê? Trigo.
flor de trigo, não tem sangue nenhum, e a pessoa era perdoada do mesmo jeito, porque o simbolismo da oferenda, que é o que mexia com o coração da pessoa. Então cai por terra toda essa doutrina da necessidade de sangue para expiar os pecados, que foi introduzida nas nossas bocas através de falsas traduções que aparecem nos evangelhos. Para quê? Para dizer então que é por isso que Jesus teve que ser morto, para o sangue dele expiar pelos pecados, porque sem sangue não tem remissão de pecados, como está escrito na palavra de vocês. Mentira, não está escrito. Não está escrito. E se tivesse escrito, seria uma contradição interna, porque logo depois a gente vê que o cara que não tinha dinheiro era expiada com flor de farinha de trigo. E mais tarde a gente vai ver Miqueias 6:6 e tantos outros profetas dizendo: não precisa de sangue, e não precisa de farinha, e a única coisa que precisa é a transformação do coração, a reforma interna. Ser justo, ser bom, amar o próximo. E ele diz: não precisa de oferenda. Muito antes de Jesus aparecer, não precisa de azeite. O que Deus espera de você, filho do homem, é que você ame fazer a justiça, ame a benevolência e caminhe com Deus no seu íntimo, discretamente com Deus. Miqueias 6:6, séculos antes de Jesus aparecer. Quando o Eterno diz para Moisés: vocês são um povo de dura cerviz, eu mandarei o anjo. A minha presença, a minha revelação não irá com vocês, eu mandarei o anjo. Moisés fica triste. Moisés diz para o Eterno: então a gente não vai. Então a gente não vai, a gente vai ficar parado aqui. O que o Eterno diz? Ok, eu vou. O Eterno age assim como está escrito que ele era amigo de Abraão. Ele age como um amigo de Moisés. O Eterno é infalível, ele é infalível, mas o que ele quer mostrar é humildade. É que ainda que ele tenha o poder de destruir, mesmo sendo Deus, ele nos dá o exemplo, voltando atrás. E isso nas Escrituras, que os irmãos cristãos chamam de Antigo Testamento. Não tem nada de antigo. Tentaram fazer das nossas escrituras antigas. Tentaram tirar o Deus de Israel das escrituras para justificar a inserção de um Deus homem, que seria mais facilmente aceito pelos povos idólatras, que não podiam conceber um Deus invisível. Tentaram tirar o povo de Israel das escrituras, mas não adiantou nada, porque o povo de Israel está cumprindo todas as escrituras. A gente cumpriu. Com dor a gente cumpriu as maldições de Deuteronômio. A gente cumpriu. Servirão pedra e madeira, servirão deuses de madeira e de pedra no exílio. E vocês serão queimados, serão incinerados, e comerão a carne de vossos filhos. E vocês tremerão de noite, esperarão para que chegue o dia, e durante o dia tremerão, chorarão para que chegue a noite. Está tudo escrito ali, aconteceu com a gente, se realizou com a gente. Mas também aquilo que estava escrito, que um dia os ossos secos, em Ezequiel, um dia os ossos secos iam se levantar. Oh, filho do homem, diz o Eterno para Ezequiel, podem esses ossos ressuscitarem? E Deus estava falando da casa de Israel, é só ler ali. E Ezequiel diz: meu Deus, é o Senhor que sabe. Quando é que o povo de Israel foi jogado na vala? Quando é que o povo de Israel virou osso seco? No Holocausto, Segunda Guerra Mundial. E 3 anos depois. 3 anos depois, em nós, a profecia do retorno se cumpriu. Tentaram,
tirar o Deus de Israel, da fé de Israel. Tentaram se apropriar. Hoje Roma está caindo. O berço dessa apropriação está sendo conquistado pelo islamismo. Ou as igrejas estão virando na Europa cinemas ou mesquitas. O povo de Israel voltou. Depois de terem cumpridas em si todas as profecias do exílio, da dor, depois de ter se tornado um monte de ossos secos no vale, o povo ressuscitou. E o Eterno diz em Ezequiel que assim saberão as nações que eu sou o Deus. Eu digo do fundo do coração que tudo que eu falei aqui é de coração, e eu só estou falando essas coisas porque eu estou vendo muita gente com pânico, com medo, com baixa autoestima. E nas minhas reflexões eu tenho associado a perspectiva religiosa que condena as pessoas, que assusta as pessoas, que coloca uma perspectiva de inferno eterno para essas pessoas, se não para elas, mas para seus pais, para os seus irmãos, para os seus amigos. A todo esse sentimento negativo, deprimente, que destrói vidas. Então é só por isso que eu decidi falar a respeito de tudo aquilo que eu falei hoje. Quanto àqueles que são cristãos, são meus irmãos do mesmo jeito, muçulmanos são meus irmãos do mesmo jeito, e a gente tem que ir em frente, colocando foco naquilo que liberta o potencial do ser humano, para que a gente revele a nossa condição de filhos de Deus, de irmãos em Deus. Eu quero refutar todas as doutrinas que dividem os seres humanos como se fossem inimigos, ou como se fossem inimigos somente enquanto há a expectativa de que concordem entre si nos dogmas, ou de que poderão ser amigos nessa existência, enquanto na outra existência metade estará no céu e metade no inferno. Eu quero fazer o possível para, baseado nas Escrituras, na verdade das Escrituras, refutar tudo isso e promover amor, paz, sabedoria e promover o ser humano para a sua verdadeira condição de filho de Deus, de filha de Deus, de príncipes e princesas, irmãos no grande rei. Um beijo no coração e na alma de vocês. Shalom. Que o Todo-Poderoso abençoe todos.